Boa tarde a todos, meu nome é Gabi, eu sou aluna de doutorado no programa de pós-graduação em Zoologia da UFMG e vou falar um pouquinho sobre morfologia funcional em marsupiais, integrando osteologia e musculatura. Bom, os marsupiais são um grupo de mamíferos conhecido pela sua reprodução diferenciada, que consiste em uma gravidez muito curta e o nascimento de um filhote em estado embrionário, também chamado de estado altricial, onde eles não possuem pelos, são cegos, com baixa mobilidade e apenas o olfato, a boca e os membros torácicos são desenvolvidos para que esse filhote já consiga escalar a região inguinal da mãe, procurando por uma teta em que ele possa se prender e continuar seu desenvolvimento durante o período de lactação. Por conta dessa forma de nascimento altricial, tem sido proposto que a evolução dos marsupiais é restringida pelos seus requisitos funcionais assim que eles nascem, ou seja, o fato de todos os filhotes precisarem escalar logo depois do nascimento faria com que a sua morfologia ficasse restrita a uma única função, a de escalar. Então, nesse histograma aqui, é possível observar que a medida da escápula dos marsupiais é significativamente mais concentrada do que a da pelvis, sugerindo então que essa escápula ela é menos diferente entre as espécies marsupiais do que a da pelvis. Já nos placentários, logo abaixo, tanto a escápula quanto a pelve possuem uma diversidade morfológica semelhante. Apesar dessa restrição, os marsupiais tiveram uma radiação adaptativa incrível, com espécies de hábitos locomotores totalmente diferentes, incluindo tanto marsupiais terrestres, cursoriais, arborícolas, saltadores, fossoriais e semiaquáticos, quando a gente engloba o grupo de marsupiais tanto com os americanos quanto os australianos. Então, mesmo considerando essa restrição, existem algumas morfologias adaptativas interessantes no grupo. Por exemplo, na cuíca d'água, foi visto que tanto o tamanho quanto a forma da escápula são diferentes dos outros grandes delfídeos e que, na realidade, o formato da escápula dele é mais parecido com as espécies pequenas. A espécie também conta com uma mão muito diferente, com dedos esguios e compridos, com protuberâncias com inervações táteis nas pontas, o que auxilia no forrageamento embaixo d'água. Além disso, ele possui também a famosa membrana interdigital, que mesmo não sendo um membro superior, segue sendo uma adaptação muito interessante e convergente com diversas espécies de mamíferos e também de outros vertebrados com o hábito de locomoção semiaquático. No estudo atual do meu doutorado, eu dissequei e descrevi a musculatura de ambos os membros da cuíca de cauda grossa, a Lutriolina crassicaudata, e encontrei algumas características interessantes. Uma delas é a presença do músculo homoiódeo, que conecta o osso ióide com a escápula, além de músculos pronadores no antebraço mais robustos do que músculos para supinação. O que estamos sugerindo é que essas características podem estar associadas à forma de predação. A luteolina é um dos marsupiais americanos mais carnívoros, então é possível que ela caça tanto diretamente com o crânio ou também utilizando os membros para agarrar a presa, fazendo uma movimentação de pronação. Uma dificuldade, no entanto, da gente sugerir isso é a falta de estudos de comportamento com essa espécie. Além disso, a gente também encontrou uma cabeça acessória no músculo do tríceps, o que até então eu não encontrei nenhum registro na literatura para outro marsupial. Isso é algo bastante interessante por ser uma característica mais frequente em carnívoros placentários, como a jaguatirica, por exemplo. E essa morfologia, ela auxilia na estabilização do membro durante a locomoção mais cursorial, o que também pode vir indicar para a gente que a locomoção da luteolina ela seria mais voltada para uma cursorialidade. Uma outra observação interessante no esqueleto dos marsupiais é a ausência do osso do joelho, da patela, em todos os delfídeos, sendo considerado uma sinapomorfia do grupo. E até onde eu pesquisei, não temos estudos miológicos comparativos que busquem responder se isso tem alguma influência significativa na locomoção dos membros inferiores desses marsupiais. Bom, depois desse breve resumo do que tem sido feito de morfologia funcional até então em marsupiais, principalmente nos americanos, eu vou falar agora um pouco de como esses estudos são feitos e sobre as diferentes metodologias que estão sendo atualizadas um pouco mais recentemente. Mas para isso a gente tem que falar do histórico, então tudo começa com estudos de base de descrição morfológica óssea e muscular, e esse aqui é o primeiro estudo com marsupiais que eu consegui encontrar até então, muito antigo, de 1698, que foi utilizado a espécie de Delphi virginiana, que é o gambá comum da Virgínia, e é a única espécie de marsupial encontrada nos Estados Unidos, então ela é largamente utilizada para diversos tipos de estudo. Posteriormente, tiveram mais trabalhos de descrição de musculatura, mas se tratando de marsupiais americanos, era sempre focado na mesma espécie, de Delphi virginiana, existindo então uma lacuna enorme de estudos com outras espécies de marsupiais americanos. E já dos marsupiais australianos, o mais antigo que eu encontrei foi a descrição do carnívoro da Asiurus, que foi em torno de 1886. E tivemos um outro estudo um pouco mais recente, em 1930.
Apesar disso, esses estudos estão voltando e atualmente, do ano 2000 para cá, além da descrição básica, também é possível fazer estudos mais analíticos provindo dessa descrição dos pontos de origem e inserção muscular. Por exemplo, a partir da descrição de 3 marsupiais australianos, esse estudo também separou cada músculo descrito, fez a pesagem úmida deles e foi agrupando esses músculos pelas suas funções e comparou espécies de hábitos locomotores diferentes. Então aqui, por exemplo, temos o isudo no lado esquerdo, que é a primeira espécie no gráfico, em que é uma espécie mais corredora e ela demonstrou ter mais peso nos músculos de trás da perna, conhecido também como o agrupamento dos hamstrings, que são músculos extremamente importantes para correr. A espécie do meio, que é o Trichosaurus, é semelhante ao nosso gambá, porém ela é uma forma mais arborícola e mostrou uma massa relativamente semelhante de todos os grupos musculares, mas com menos massa de hamstrings do que o Isudon e com menos massa glútea do que o Cetonix. E por fim, o Cetonix, aqui no lado direito, é semelhante a um canguru de pequeno porte e possui mais massa dos músculos glúteos, o que é uma característica clássica de serem músculos mais desenvolvidos em espécies saltadoras. Então, é uma forma de estudo muito interessante que pode ser feita a partir da descrição de origem e inserção da musculatura de qualquer animal. Uma outra forma de estudo interessante para a área da paleonto é a inferência de modos de locomoção de espécies extintas através do estudo de descrição e dissecação de espécies viventes como modelo para comparação. Então, é feito o estudo morfológico da mesma forma, tanto do esqueleto quanto da parte de musculatura e esses pontos de inserção, e se analisa qual espécie vivente tem a morfologia mais semelhante da espécie extinta do seu estudo. Além disso, é possível também prever os movimentos e as forças atuantes nas juntas das espécies viventes, através da transformação desses pontos de origem e inserção muscular em vetores de força, e assim a gente pode sugerir movimentos e forças atuantes nas espécies fósseis também. Bem bacana. Por fim, existe também a possibilidade de se utilizar dados morfológicos baseados em musculatura para reconstrução filogenética. O que esse estudo demonstrou, mesmo utilizando primatas como exemplo, é que ambos os tipos de dados morfológicos, tanto os de osteologia quanto os de musculatura, são tão capazes de recuperar filogenias quanto os dados moleculares. E o único estudo que eu achei para marsupiais com esse tipo de metodologia foi o da Virginia Abdala e colaboradores, utilizando tendões flexores da mão dos gideofídeos. Então, como eles fizeram isso? Eles dissecaram os tendões da mão e extraíram diversos caracteres, tanto da parte tendinosa quanto da parte miológica, e da mesma forma que é feito para os dados osteológicos, foi feita uma lista de caracteres e também os seus estados de caráter. Então, a partir disso, eles mapearam 10 caracteres em uma filogenia prévia de marsupiais e descobriram mais 6 sinapomorfias que suportam clados que já eram propostos por outros autores, apenas através dos dados miológicos. É um tipo raro de estudo, mas muito interessante. E pelo menos para marsupial eu só encontrei esse, mas é extremamente interessante e com muitas possibilidades de novas descobertas. Bom, para fechar, então, quais seriam os desafios de trabalhar com musculatura? Alguns. Primeiramente, a instabilidade da nomenclatura, que faz necessária a constante comparação com outros estudos, e na maioria das vezes essa comparação ela é feita com animais domésticos, utilizando a nómina anatômica veterinária, que por sua vez essa já possui várias versões para você comparar. Também um desafio é a falta de estudos comparativos com animais silvestres e de principalmente ter uma bibliografia mais específica para o seu grupo de estudo, tendo que muitas vezes extrapolar para outros, como que eu comentei anteriormente, comparando o marsupial com placentários. E também, por fim, existe a forma de preservação dos pequenos mamíferos terrestres nas coleções atualmente, que frequentemente é mais focada em crânios e esqueletos, e a maioria do tecido e material úmido ele é descartado depois da limpeza do esqueleto em dermestério, que é basicamente o problema contrário da Natália com a apresentação de morcegos. Bom, apesar desses empecilhos, a gente tem muito trabalho a ser feito e muita coisa nova para se descobrir. Existem poucos estudos com marsupiais australianos, mas ainda são mais frequentes do que para marsupiais americanos. Nos marsupiais americanos, por exemplo, a ordem da Paus tuberculata, que são os marsupiais mussaranhos, a gente só tem um estudo muito antigo e não tem nenhum estudo para a ordem microbiotéria, que é um animal raro e interessantíssimo de ser estudado para qualquer tipo de coisa. Nos marsupiais de delfídeos, a gente tem alguns estudos como demonstrado, mas ainda são poucos e certamente faltam estudos miológicos em todos os outros grupos de vertebrados também. Com isso, eu encerro aqui o que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Aqui tem o meu contato e obrigada.